Há muitos anos atrás, os pais eram mais próximos dos filhos, preocupavam-se com a educação dos filhos e ensinavam os filhos, principalmente no que tange a vida conjugal dos seus filhos. Eles se dedicavam e, se eles não pudessem, então delegavam os tias para que instruíssem os seus filhos. Era muito maravilhoso. Os filhos não poderiam procurar uma namorada sozinho. Era com a ajuda dos pais ou dos tios. O casamento era muito simples e fácil. E hoje as coisas não acontecem de gênero. Os filhos casavam virgens, fiéis, só conheciam o sexo depois do casamento. Quer dizer, os casais poderiam começar junto a vida sexual só depois que se casassem. Quer dizer, os filhos não poderiam tomar nenhuma decisão por suas próprias vontades, mas sim eram auxiliados pelos pais, eram acompanhados, e era muito, mas muito feliz e muito maravilhoso naquela época a educação que os pais passavam pelos filhos. Já hoje, no tempo atual, as coisas ficam mais difíceis ainda. Vivemos num mundo de muitas situações e de muitas dificuldades que hoje a tecnologia avançou, a educação é diferente dos nossos antepassados, que comparadamente com o tempo atual há muita diferença, pois que hoje as responsabilidades de procurar parceiro para a vida do filho cabe a eles, onde 90% dessas responsabilidades de relacionamento de filhos os pais delegam a eles. A decisão de escolher companheiro ou companheira com quem casar depende totalmente dos filhos. Quer dizer, 85% dos pais se abstêm-se deles, não ensinam. Tudo o que fazem muitas das vezes é proibir as escolhas dos filhos, ao invés de ensinar ou ajudar. Outros pais acham determinar o futuro dos seus filhos, rompendo as suas liberdades, e por conta de proibições dos pais, ameaças dos filhos, criou uma barreira entre eles, os pais, de tal maneira que 77% namoram sem o consentimento dos pais, por causa do temor a ele, do medo. Portanto, são situações que estão levando muitas juventude nos extremos. E eu quero dar um conselho para os pais que estão do outro lado, que estão me ouvindo, dizer o seguinte: queridos pais, embora que a responsabilidade de escolher parceiro ou parceira cabe a eles, os filhos, preste bem atenção nesse ponto e aplique os pontos que estarei realçando aqui abaixo para que isso possa ser útil na educação dos seus filhos. Ponto número 1. Evite proibir os filhos quando já são jovens. Em vez disso, ensine a eles por meio de diálogo ou então sugestões daquilo que você acha que pode ser melhor para ele. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Comece a orar pelos futuros noivos ou noivas dos seus filhos quando crianças, orando constantemente por eles nesses assuntos, por além de outros motivos que, como pai, devemos orar pelos filhos, mas é importante realçar que a oração a favor dos seus futuros noivos é indispensável para os pais. Outro ponto. Ponto número 2. Conheça os amigos ou amigas do seu filho, aqueles que com quem ele mais gosta de andar ou ficar. Então, se possível, também conheça os pais dos amigos dos teus filhos ou das tuas filhas. Ponto número 4.
Evite o liberalismo na educação dos seus filhos. Por exemplo, existem pais que o filho namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, se trocam de namorada ou namorados e o pai acha isso normal. Hoje isso é normal para muitos pais. Então é importante que os pais tomem nota disto. Os pais não querem saber dos filhos se namoram ou não. Alguns até, para eles não interessa se está namorando ou não. Desde que não lhe tragam gravidez para ele, está tudo ok. Portanto, esse não é um bom procedimento para a educação dos filhos. E principalmente no tempo atual que nós nos encontramos. Seja pai positivo. Ponto número 5. Pai positivo, visionário na educação dos seus filhos. Quando seu filho ou teu filho, a sua filha, te apresentar a sua namorada ou namorado, primeiro agradece a ela pela iniciativa do filho e dedique-se em oração com ele ou ela, conversem com o filho sobre o tempo de apresentação ou casamento. Como os pais devem tomar a iniciativa ajudando o filho nesse processo, procurando conhecer os pais da namorada do filho e converse com eles como pais que vimos através de nossos filhos que nos apresentou a vossa filha, para que juntos tenhamos em conta a responsabilidade que lhes cabe, a fim de ajudar-lhes no processo ideal para os seus objetivos que sejam realizados em breve. Esta é a responsabilidade que os pais principalmente precisam tomar em conta. Ponto número 6. Os que se procederem desse jeito, cumprindo esses passos acima referido, alcançarão misericórdia divina para a vida conjugal dos seus filhos. Por isso, é necessário a constante comunhão com Deus e muitas orações a favor dos filhos, de maneira que não tomem decisões por suas próprias vontades, mas que os pais auxiliem levá-los a Jesus, que possa dirigir as suas vidas, que as suas decisões sejam de acordo à vontade de Deus. Então os pais devem tomar primeiramente a iniciativa. A triste realidade de ver jovens hoje namorando sem compromissos e outros alegam ainda que estou estudando e não posso casar. Alguns dizem que não têm possibilidade para casar ainda. Então, por estas e outras razões alencadas, muitos dos jovens atualmente preferem, violando o princípio bíblico, namorar só para ficar, prolongando o tempo do namoro, o sexo que é o presente maravilhoso que Deus deu ao homem, que deve ser praticado exclusivamente dentro do casamento, tornou-se como um desporto para muitos jovens hoje, e é difícil casar-se virgem, e Satanás aproveita essas desculpas para levar os jovens a caírem na prática sexual. Até os adolescentes quase já sabem tudo e muitas vezes mais do que os adultos casados, e o casamento tornou-se mais difícil ainda para a vida do jovem. Olhando por essas condições financeiras, entre outras coisas, o mais fácil para os jovens é praticar sexo antes do casamento. Alguns casam mesmo tirando gravidez, outros até são incentivados pelos pais para interromper uma gravidez dos filhos ou filha, temendo pela pressão social, família e religião. São situações que hoje a sociedade enfrenta, e principalmente no mundo cristão. Queridos jovens, quando o relacionamento, ou seja, quando um namoro, o objetivo principal do namoro é o estudo de caráter da pessoa com quem vais ficar, com quem vais viver,
E esse estudo das duas pessoas que pretendem unir-se para um único propósito envolve um estudo minucioso de conhecimento do caráter da pessoa. Isso não envolve conhecimento físico ou conhecimento do corpo, abraço, beijo, sexo, não, isso não envolve. Se no namoro já envolve prática sexual, automaticamente deixa de ser namoro, já não é mais namoro. Devem dar outro nome a esta questão, mas automaticamente deixa de ser namoro, porque o namoro é apenas um estudo de duas pessoas ou conhecimento de caráter da pessoa com quem você vai unir-se em casamento. E esse tempo pode durar 3 a 6 meses e depois dar o segundo passo, que é a apresentação e posteriormente o casamento. E por essas negligências de muitas das vezes dos pais, hoje vemos pais sustentando filhos ou netos, porque a filha ficou grávida e ninguém quer assumir, ou o filho engravidou e não tem possibilidade para se ter uma casa para viver com a esposa, com a namorada quem engravidou, e a responsabilidade cai aos pais. E muitos dos pais sentindo-se felizes por isso. O mundo está cada vez mais virado de cabeça para baixo, olhando por estas lastimáveis realidades. Ainda alguns pais dizem que é normal. Outros até cantam e batem palma, aplausos, que é normal. E é triste realidade que esses pais, muitos deles são crentes, são cristãos, conhecem o princípio bíblico. Então é grande preocupação, pois que o tempo em que nos encontramos é um tempo muito difícil, e é o tempo de provações, e é o tempo em que o mal se multiplicou para a humanidade e o final se aproxima. Então, como pais, precisamos ser pais acautelosos e temente a Deus e buscando constantemente a Deus. Será que com tudo isto ainda existe esperança? Existe esperança para uma saída? E como jovem, o que fazer? Eu daria alguns pontos importantes para o jovem. Dizendo jovem, ponto número 1 que precisamos levar em consideração é a confiança total em Deus. A dependência a 100% de Deus na sua vida, e mantenha essa confiança plena no poder de Deus. Coloque no centro da sua vida e lhe entregue os seus sonhos e objetivos. Não tome decisões por si mesmo. Peça a orientação divina através da constante comunhão com Cristo por meio de oração. É importante isso. A constante comunhão com Deus por meio de oração. Talvez você ache que já não tem mais solução para a sua vida pelo facto de ter praticado sexos com muita gente mesmo. Ou então tirar gravidez por causa do medo, pensando na família, igrejas e amigos. E se você está por essa situação como jovem, não se preocupe. Não precisa desesperar-se. É verdade que existe muita gente, por toda parte que eu já passei, encontro situações de gêneros delicadas, de jovens tirando gravidez, jovens que passaram por mais de 5, 3, 4, 10 namorados, inclusive tendo relações sexuais com muitos desses, e às vezes sentindo-se desesperado, angustiado na vida do que fazer, e muitas delas vivem desesperada, em depressiva, mas ainda assim não é tarde, nunca é tarde para Deus, basta crer e abrir o coração. Não precisa viver desesperado. É verdade que você jamais tornarás a ser virgem, porém o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todas imundícias e te tornar uma nova criatura se você crer, e somente se você acreditar. Se você crer, tudo com Deus é possível.
Primeiro é que você precisa reconhecer que eu não posso, eu preciso de Cristo que me restaure. Que alguém perguntou, é possível alguém que não seja virgem casar pela igreja? É possível sim, quando Cristo nos resgata, nos purifica, nos transforma, em Cristo nós nos tornamos nova criatura. E ao nos tornar nova criatura, então tudo se fez novo, segundo o apóstolo Paulo. Essa é a esperança que nós temos através do sangue do Cordeiro. Quando tiveres a confirmação divina da mulher com quem você ou vai se casar, não precisa de muito tempo ou ter tudo para então casar-se. Deus sabe que você necessita. Lute constantemente pela fé, seja determinante, arriscando-se em Cristo Jesus, tendo certeza de que com Ele ou nele você pode vencer. E no final de tudo, verás os resultados positivos na sua vida. Primeira coisa, tenha a certeza divina da pessoa ideal. Da pessoa ideal. O grande problema hoje é que primeiro queremos escolher para depois pedir a Deus para que esse relacionamento dê certo. Essa forma de procedimento é ao contrário daquilo que a Bíblia orienta. Primeiro, busque a Deus e peça a sua orientação. Primeiro precisa se buscar a Deus, pedir a orientação de Deus. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, então Deus te guia, te orienta para a pessoa certa, no momento ideal para que os seus sonhos e objetivos sejam concretizados. Mas você precisa crer, precisa tomar iniciativa, precisa dedicar-se em oração constantemente. Antes de tomar decisão, chore e clame fervorosamente a Jesus para que não erres nas suas escolhas. Eu quero dizer isto para as minhas irmãs, amigas, outras. Quando um jovem vem a te dizer, olha, eu te quero, ou quero ter antes de tomar uma decisão para aceitar essa pessoa, qual tem sido a sua resposta? Quando o rapaz aparece te conquistando e com proposta de querer você como sua namorada, qual tem sido a sua resposta? Praticamente você sabe qual tem sido a sua resposta, mas antes de tudo, de tomar uma decisão, qualquer decisão, o conselho é: clame a Deus a favor desse jovem. Peça a orientação divina, conheça a família dele e peça conselho aos seus pais sobre ele. E, se possível, apresente aos seus pais, busque conselho e orientação dos pais, para que não possa errar na sua decisão. Se dentro de 6 meses, eu estando com esse rapaz, com esse jovem, 6 meses não está a dizer nada sobre os passos a seguir, ou por exemplo, apresentação ou casamento, eu lhe aconselho em não perder o seu tempo. Não perca o seu tempo. Se ele não está a dizer nada, enquanto cedo, melhor separar-se. Porque muita gente perderam, mas perderam muita coisa, ou seja, perderam muito tempo por ficar com alguém que alegavam que amava, mas infelizmente no final de tudo só perderam o seu tempo e a pessoa partiu e foi com outra. Se calhar vocês já ouviram história de gênero, que as pessoas ficam namorando 2, 3, 4 anos, mas no final de tudo o namorado decide partir por outra pessoa e separam. E você fica 4 anos abandonada, tem que começar por outro. Vai ficando 2, 3 anos, também parte por outro. E você vai dar conta que cada ano que passa é mais um ano na sua idade e menos um ano para o tempo determinado para a nossa vida. Então, a cada ano você vai somando, é mais um ano para a tua idade, é mais um ano. E o tempo vai passando. E você pode perder dinheiro, pode perder tudo que você puder,
ainda você pode conseguir resgatar. Mas uma coisa importante que você, se perdendo, jamais poderás conseguir resgatar é o seu tempo. O tempo é um recurso irrenovável. Você perdendo tempo com alguém que não tem plano, não tem objetivo, talvez só vai te usando, e depois partir por outra, você vai dar conta que a idade avançou e ninguém mais vem, porque você, durante o tempo que muitos passaram por ali, que queriam tanto de ti, encontraram você ocupada com alguém que apenas só queria te manter, só queria ficar, não queria nada de seriedade contigo. E no final de tudo você descobre que já é tarde demais. E por isso que hoje existem jovens de 25, 27, 30, 35, sofrendo à procura de um parceiro ideal para casar. Por quê? Porque falharam. 6 meses o rapaz não está tomando nenhuma decisão, não está fazendo apresentação. Minha irmã, eu te aconselho, separe-se. Se ele não tiver objetivo contigo, é melhor partir por outro caminho. Porque o tempo é um precioso que Deus nos dá. E não se renova, somente Deus pode tornar o tempo ou recuar o tempo. E isso não acontece para a nossa vida. O que perdemos dentro do tempo, Deus pode restaurar. Somente Deus pode restaurar. Mas infelizmente, hoje tem muita gente que estão perdendo o seu tempo com pessoas de 3, 4 anos sem compromisso. Então, querido jovem, amar no namoro não deve ser apenas teoria, como se vê hoje em dia. Não. Essa expressão amar, eu te amo, deveria se refletir na prática. O amor tem que se refletir na prática. Qual é a prática no namoro? Se na verdade você me ama, então apresente-se ao meu espaço. Faça pedido, apresentação, case-se comigo. Então essa seria a prática do amor, de que o rapaz vai apresentar-se aos pais porque ele deseja, ou seja, ele alega que te ama. Então se eu amo desta pessoa, eu devo cumprir com o meu dever, cumprir com os procedimentos, cumprir com os passos necessários para que eu possa me unir ou me casar com esta pessoa. E o grande presente que eu posso dar para esta pessoa é levá-la até ao altar, na presença de Deus, na presença dos anjos e as testemunhas e as famílias, para que eu possa unir-me com esta pessoa. Jesus dizia: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Talvez você teria coragem de dizer para um garoto, um jovem, um namorado, dizendo: se você me ama, case-se comigo. Namoro é um processo de curto estudo, de curto espaço de tempo de estudo de duas pessoas. De duas pessoas que se preparam para um casamento. Mas atenção, quando já envolve sexo, já não é mais namoro, é outra coisa que eu não sei qual o nome que vocês poderiam dar, mas não pode ser mais chamado como namoro. É outra coisa, porque namoro, de acordo com o princípio, não pode envolver sexo. Isso é estudo de caráter de pessoa, conhecimento, quem sou eu, com quem vou me unir, qual é a família dessa pessoa, a cultura desta pessoa e quais são os planos desta pessoa. E será que ao me unir com esta pessoa, o que de concreto poderá mudar na minha vida? Ou em que poderei melhorar na minha vida? Como será o meu futuro? Como será o meu filho com esta pessoa? Será que a ideia respeita os pais, segue os princípios bíblicos, é fiel? Então esse é estudo que pode durar pelo menos 6 meses. No prazo de 6 meses é suficiente para você ter todas as certezas e provas de tomar qualquer decisão. E não permita que alguém te fazendo perder o seu tempo na vida, 6 meses, não está falando nada. Se isto acontece, por favor, reveja bem o seu espaço. Reveja bem. Porque cada dia que passa é menos um dia e é mais um dia para a sua idade. Quer apresentar-se, mas você disse não. Existem jovens que o rapaz quer apresentar-se, mas elas dizem não. Então, querido jovem, se caso você encontra com uma pessoa desse jeito, procure saber este não. Por que do não? De onde vem o não? Por que ele diz que ainda é cedo?
que está em causa? Então procura investigar um pouquinho mais. Porque algumas dizem que não, porque ainda não está seguro contigo. Outras dizem que não, porque ainda não tem possibilidade. Então, possibilidade não deve ser a desculpa. Desde o momento que você tenha certeza de que esta é a pessoa ideal para mim, aprovada por Deus. Esse mesmo Deus que te confirmou esta pessoa, Ele dará condições necessárias para que vocês estejam juntos. Nem os estudos serão impedidos, vocês podem continuar a estudar, vocês podem continuar a fazer outros projetos na vida, porque casamentos não anulam os estudos. E há muita gente que tem uma mente muito retardada, pensando que casamento vai anular os estudos, ou primeiro tenho que concluir para depois me unir, mas vão ficando 4 anos. E já vi experiência de gente que depois de 4 anos de concluir, a namorada esperou, completou os 4 anos e foi se juntando com a outra. Então, é muito cuidado com estes aspectos. É preciso rever bem. E muita gente hoje abandonaram a igreja depois de darem conta que já é tarde. Parece que na igreja não tem mais homem ou mulher para eles. Decidiram ir fora, deixando de lado a palavra de Deus, procurando pessoas fora, nos lugares estranhos, encontrando homens ou mulheres para se unir. Mas são pessoas que tiveram a oportunidade, que conheceram o princípio bíblico e a orientação divina com relação a esses aspectos. Ainda assim Deus te chama e te aceita com amor. Você é a coisa mais linda que Deus tem neste mundo. Deus te ama e te ama muito, muito mais do que você possa imaginar. Basta voltar aos seus braços de amor, entregar-se a Ele completamente. Ele poderá restaurar a sua vida, os seus sonhos, objetivos, para uma nova dimensão da vida que você nunca poderia imaginar. Mas você precisa crer, precisa entregar-se a Jesus, precisa se entregar a Cristo. Não importa se você já for uma noiva que dentro de 3, 4 dias você vai se casar, mas isso não dá o avar de que você pode já ter relações sexuais com o seu noivo, porque já brevemente vão casar. Não, você precisa ser fiel até o final. Se você já perdeu esse lado, então ao chegar-se a Jesus, você não se desliga dele, permaneça nele e continue firme, e em curto espaço de tempo procure se unir-se em casamento diante da presença de Deus. Deus perdoa e Deus aceita, e quando Deus perdoa, Ele esquece. E o conselho de Deus, filho, você falhou, você errou, tudo bem, porém, não peques mais, você está perdoado. Esse é o maravilhoso, o precioso presente que nós recebemos de Cristo, que é o perdão. E a nossa vida é uma vida, deveria ser constante, mas constantemente em confessar, pedindo perdão para Deus, para que restaure a nossa vida. Eu repito que os pais precisam ajudar os filhos nessa decisão. Os pais precisam ajudar, dando uma iniciativa aos filhos e ajudando não somente em informar os filhos nas universidades e enfim, mas também preciso ensinar os filhos um ofício para que consigam adquirir os seus bens materiais, consigam tendo uma iniciativa no sentido em organizar-se antes que saiam em nossas casas e se unam em seus lares, mas que saiam preparados e saiam instruídos, ensinados, de maneira que eles possam ser bons pais, bons maridos para com as pessoas que poderão se unirem em casamento. Que Deus te abençoe, e qualquer questão pode mandar mensagem, pode perguntar, pode clicar aqui embaixo ou nos comentários, ou mesmo mandando mensagem diretamente para o mesmo propósito. Nós estaremos respondendo, estaremos dando mais uma chega naquilo que é a educação dos pais, ou seja, dos filhos, que os pais precisam levar em responsabilidade.
Tudo de bom, que Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigado.